Jesus. Pode estender as mãos. Senhor, agradeço pela vida da tua filha, Deus, por ela estar aqui, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor já derramou da tua graça. Eu creio, Pai, que há um mover do teu Espírito Santo. E que a tua palavra, Senhor, venha como semente nos nossos corações. Que cada coração seja como terra fértil, Pai. E que ela seja profundamente usada por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, aleluia. Que é assim que o céu se alegra, assim que Deus se alegra, amém? Aleluia. O inferno vai retroceder, porque a gente está aqui para bradar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos que a paz, Senhor. Não precisa não. Eu vou ler mais aqui para gravar. É só um versículo grande aqui. Glória a Deus. Irmãos, todos os louvores hoje falaram sobre a único, né? O único que é digno. Não falou sobre o homem, não falou sobre a missionária, sobre o pastoral, pastor B, pastor D, falou só do único. É nele que nós devemos confiar, amém? A palavra do Senhor vai falar conosco hoje sobre isso. Ao único que nós devemos confiar, somente nele, amém? Glória a Deus. Irmãos, o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Paulo é um exemplo de homem, né, na vida. Para mim é muito, né? Eu gosto muito de ler as cartas que ele deixou para nós, para a igreja do Senhor. Muita orientação, né, que a gente tem desse homem de Deus, amém? Mas a gente não pode esquecer que Paulo era um homem, como nós, né? Amém? Vou ler aqui, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É só esse versículo, irmãos, para a gente iniciar, amém? Amém. Por muito tempo eu entendi essa palavra como imitar realmente a Paulo, ser a cópia de Paulo. E eu falava assim com Deus: como é que eu vou chegar nesse nível que as pessoas vão olhar para mim e quero ser igual a ela? Nunca. Eu não sou Deus. Só tem um único que a gente tem que imitar, né? E Paulo aqui, ele está sendo, o entendimento que o Senhor me dá é que Paulo fala para a igreja assim: sejam imitadores de Jesus, como eu sou. Ó, eu estou imitando Jesus. É assim que vocês têm que fazer, imitar Jesus. Não é olhar para mim, é para Jesus. Esse é o entendimento dessa palavra que Deus me dá, né? Muitas vezes eu pensava: nossa, vou imitar Paulo, né? Não, vou imitar Jesus. Porque Paulo aqui fala o quanto ele era falho. Ele era homem como nós, né? O quanto ele lutava, né? Ele realmente contra a nossa carne, né? Contra o nosso instinto pecaminoso. Ele lutou bastante aqui, tem muitos versículos que falam sobre isso. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos, né? Não tem como ignorar isso, né? Não sei o que os irmãos acompanham ou não, mas a gente tem visto escândalos grandes aí na mídia, nas redes sociais. Isso me entristece o coração, né? Porque existe a Bíblia não fala as noivas de Cristo, a Bíblia não fala as igrejas de Cristo, a Bíblia fala de uma única noiva, de uma única igreja, que somos todos nós. E quando acontece algo com uma igreja, acontece com todas, porque respingue todas, né? O nome de Jesus, eles tentam manchar a noiva de Jesus, mas não vão conseguir, amém? Então vejam que muitas pessoas se afastam da igreja. Muitas pessoas ficam perdidas no mundo porque olharam para
porque olharam para um pastor, porque olharam para um homem comum, normal. Eles não estavam imitando Jesus Cristo, eles estavam imitando um homem, confiando plenamente no homem. Né? Os louvores todos falavam sobre isso, que é só nele que a gente deve confiar, que a gente não deve confiar em nenhum outro. A gente deve sim pedir diariamente discernimento de espírito para não cair em nenhuma roubada, para não se decepcionar. Porque eu estou aqui hoje, irmãos, o microfone não faz de ninguém, nenhum valente, não faz ninguém melhor do que ninguém. O que nos faz homens e mulheres de Deus é o temor. Porque para estar aqui, hoje eu coloquei meu joelho no chão. Para estar aqui hoje eu busquei ao Senhor. Para estar aqui hoje eu me arrependi de todas as minhas falhas. Porque eu sou uma mulher comum como qualquer uma aqui da igreja. Eu falho, eu peco, eu erro. Não olhem para mim, olhem para Cristo. Não olhem para quem está com o microfone na mão, olhem para Cristo. Venha na igreja, receba a palavra. Que essa palavra seja vincada no teu coração. A palavra não é a minha voz, não sou eu, não são os meus gestos, mas a palavra que nós acabamos de ler. Essa tem que ficar vincada no nosso coração. Porque, irmãos, Deus não está preocupado com esse nosso momento aqui agora. Deus está preocupado com os dias que não tem culto. Como que nós estamos adorando ao Senhor? O que nós temos feito nos dias que nós não estamos na igreja? De qual forma nós estamos adorando ao Senhor? É nesses dias que a gente tem que vigiar mais e mais. Porque aqui dentro da igreja, as pessoas passam e está tudo perfeito. Todo mundo com uma vestimenta adequada, todo mundo com comportamento adequado, todo mundo dando glória a Deus. O palavreado é diferente, mas como que é o palavreado nosso lá na nossa casa? Como que a gente fala com os nossos filhos? Como que a gente trata os nossos vizinhos? Como que é o nosso comportamento? É muito fácil falar Senhor, Senhor, Senhor aqui no púlpito. Mas o nosso dia de crente é lá na nossa casa, no nosso primeiro ministério. Como que a gente leva a nossa casa? Tem homens que cresceram tanto que esqueceram do seu primeiro ministério, que é a sua casa, que é a sua família. Que cresceram de honrar, que esqueceram de honrar a sua casa, as suas mulheres, seus maridos. Que deixaram de lado. Isso está sendo exposto aí para todo mundo ver. E me entristece muito o coração você ver igrejas que cresceram, escândalos de corrupção, escândalos de prostituição, escândalos que entristecem o coração de Deus. E a gente tem que olhar para o único que não vai nos decepcionar, o único que não vai falhar, que é aquele ali, amém? Então a gente vê pessoas aí na internet falando assim, ai, fiquem em casa agora, escolha uma igreja com calma, fique em casa. Se eu ficar um dia sem vir no culto, eu desanimo. Se eu ficar um dia sem ler a palavra, eu desanimo. Se eu ficar um dia sem me alimentar, eu fico fraca. Como que eu vou ficar em casa? Com tanta distração que tem nesse mundo, o que eu vou ficar fazendo em casa? É um momento, irmãos, de nós sermos maduros na fé. É um momento que vai separar o joio do trigo. É um momento que Deus vai falar quem está escolhido ou não, quem realmente foi escolhido ou não. Porque é fácil a gente se distrair, é fácil a gente desviar do caminho do Senhor. É muita coisa prazerosa no mundo, irmãos, mas são prazeres momentâneos que acabam, que passam e depois vem a frustração. Porque o alimento verdadeiro que nos preenche de verdade está aqui na Bíblia. É a vida com o Senhor. Não tem outra vida. Então a gente vê pessoas nas redes sociais defendendo homens. Eu coloco a minha mão no fogo e a mão está queimada agora. Está lá. Meu marido é pastor, ele convive comigo todos os dias. Ele falha, irmãos. Ele falha, ele se arrepende, a gente se entende. Nós somos normais, nós somos humanos. Tem dia que eu desagrado. Né? Hoje mesmo ele me falou uma coisa aqui. Ele falou assim, amor, você é uma mulher. Como é que você falou? Esqueci a palavra, mas eu vou lembrar depois, mas ao mesmo tempo você sabe. Porque a gente pode errar, irmão. Mas quem está com intimidade com o Espírito Santo vai se arrepender imediatamente. O importante é a intimidade, ele habita dentro de nós, ele está vendo o tempo todo. Você está desagradando o Espírito Santo quando você comete um pecado, quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus. Está entristecendo o Espírito Santo, aquele que é consolador, aquele que Jesus deixou para nos guiar, para nos orientar. Você pode falhar, mas se arrependa. Se arrependa imediatamente. Não vá dormir irado com seu esposo, com a sua esposa. Não vá tomar Santa Ceia brigado com seu irmão.
falando? A igreja tem que ouvir o que o Espírito Santo está falando para nós nesses dias. Então, em glória do Senhor, eu ganhei um presente da minha querida pastora e cunhada, que chama O Espírito Santo e Eu. Ela está lendo também, então ela vai entender o que eu estou falando. Irmãos, falou muito comigo. A gente tem que ler. Sabe, tem 2 versículos aí na Bíblia, se eu não me engano, em Oséias e outro em Isaías, que fala que o povo padece por falta de conhecimento e entendimento. Eu não sei qual livro está, mas vamos lá em casa ler. Vamos fazer o exercício lá em casa. Então, por falta de conhecimento e de entendimento, o povo padece e vai padecendo, e vai um problema atrás do outro, e não vai crescendo, não vai saindo do lugar, porque não medita na palavra, não busca na palavra. É muito fácil a gente falar assim: ai, pastor, ora por mim. Ai, pastor, ora por mim. Ai, estou uma luta, é uma enfermidade, é demônio, é isso, é aquilo. Mas não sabe onde está o versículo, onde Deus te deu poder para expulsar demônios, onde Deus te deu sabedoria, onde Deus te ensinou tudo, está aqui, ó. É um manual de instrução. Vai tentar montar uma televisão sem ler o manual de instrução, não vai dar certo. Então aqui, ó, Jesus ensinou como expulsar demônio, como impor a mão sobre enfermos, sobre nós mesmos, e seremos curados. Ele ensinou, mas é mais fácil pedir oração. É mais fácil ficar no cantinho na minha casa, no conforto, reclamando, me vitimizando e não buscando ao Senhor. Sejamos imitadores de Cristo. Sejamos imitadores de Cristo, amém? Glória a Deus. Irmãos, em 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele que está de pé, aquele que está de pé, vigie para não cair. Paulo lutava contra o dia, todos os dias. Aquele que está de pé, vigie para não cair. Versículo 10, capítulo 12. Glória a Deus. Olha quantas instruções Paulo dá para a gente aqui na primeira carta, aqui em 1 Coríntios. Quantas instruções nós não podemos pregar que não vivemos, irmãos. Não podemos, é difícil. Mas a gente não pode chegar aqui e falar várias coisas e chegar lá em casa e não viver isso. Chegar lá em casa e não mostrar isso para o meu filho, que tem 15 anos, que eu sou espelho dele, meu marido é espelho dele. Eu não posso falar uma coisa aqui e lá fazer outra. E quando eu errar lá, eu tenho que mostrar para ele que eu me arrependo. Eu tenho que falar: eu me arrependo, filho. Eu me arrependo. É assim que Deus quer. Pessoas que estão dentro da igreja só ouvindo a palavra, e no dia a dia não pratica, no dia a dia não vai fazer a leitura, no dia a dia não faz nada, não ora, não busca, mas está sempre pedindo oração. Está de luta em luta. Irmão, nós seremos luta, a Bíblia fala isso, né? Nós seremos aflições, mas o Senhor falou que livre de todas, então eu quero viver de glória em glória, de vitória em vitória. Deixa que a luta tem alguém que vai guerrear por mim. Alguém está guerreando por nós, não põe ela na tua cabeça, põe a glória, põe a vitória. E nós estamos aqui pela graça de Deus. A gente não tem que focar no problema, a gente tem que focar que somos salvos, fomos escolhidos, fomos separados. Amém? Glória a Deus. E realmente, irmãos, o fracasso na vida de um cristão acontece por isso, por falta de entendimento, por falta de buscar a palavra, por falta de pedir sabedoria. Porque nós não temos. Nós temos que pedir diariamente essa sabedoria. Então, qual é o nível de intimidade que nós temos com Deus? Qual é o nível de intimidade que nós temos com Deus? Nesse livro que eu estou lendo, ele faz uma analogia sobre quando você entrar no teu quarto, você fecha a porta. Eu achei muito interessante, né? Pastor Marcos falou outro dia aqui numa pregação, não esqueci disso, que às vezes você se trancar no seu quarto ali, é você e Deus, não fala nada, é você e Deus, ninguém precisa nem ouvir. Mas ali ele fala o que é estar ali no quarto, né? No secreto do seu quarto. Porque a Bíblia tem várias traduções, né? Do hebraico, do grego, que muitas vezes a gente não conhece todas as palavras, né? Essa tradução simples aqui. Então você está no secreto do seu quarto, trancar a porta, é como se fosse um casal mesmo, que vai ali, tem intimidade naquele quarto e vai trancar a porta, ninguém vai abrir a porta. Ali você vai se despir para Deus. Ali você vai ter intimidade com o Espírito Santo. Ali você não vai ter nenhuma reserva, você vai se entregar totalmente
milagre. Todos os dias você precisa romper barreiras na nossa vida, amém? Em Romanos 12, 1, 2, irmãos, nem precisa abrir, que eu vou ler aqui. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Aqui ele está falando, se ofereçam. Nós temos que nos oferecer como sacrifício. É um culto racional. Somos nós e Deus. Tem que ter raciocínio para saber o que você está fazendo. Não é tudo na emoção, não é tudo sem a razão. É racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Se entregar verdadeiramente. Se entregar. Nós não somos marionetes de homens nenhum, homens que estão no altar. Nós temos que ter discernimento de espírito. Se o pastor falar para se rolar aqui, você vai ter que ter discernimento. Peraí, não é assim. Deus, o Espírito Santo está dentro de você, ele te comanda, ele te guia. Você não precisa alguém falar para você fazer uma coisa errada e você fala, eu vou fazer, porque é o meu pai espiritual, ele mandou, eu tenho que obedecer a Deus. É a Deus que eu tenho que obedecer, a palavra de Deus. Não tirando a honra dos nossos pastores, dos nossos líderes espirituais, não é isso? A gente tem que honrar quem nos orienta, quem ora por nós. Mas nós temos que ter discernimento de espírito. Muita gente está caindo porque olhou sobre homens. Muita gente. O segundo capítulo diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela graça da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não pode ser igual a esse mundo. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão querendo se moldar ao mundo. Estão querendo se vestir igual ao mundo, cantar igual ao mundo. Vão para a igreja por um arrepio, por uma música. Vão à igreja ver a pregação diária de bem de ser. Quando tem um pregador, um profeta, não sei onde lota. Irmãos, nós não temos que ir atrás de homens. Se Deus falar para você, se o Espírito Santo falar, vai naquela igreja hoje que Deus vai falar com você lá, você vai. Mas tem gente que se desdobra, que faz sacrifícios por homens, mas não faz sacrifícios por Deus. Tem gente que gasta dinheiro numa viagem caríssima para ver um homem, mas não dá uma oferta na igreja, na tua igreja local que precisa. Tem pessoas que fazem sacrifícios que não foi Deus que mandou fazer, foi o homem que mandou fazer. Há um tempo de ter discernimento de espírito, porque senão muita gente vai cair, muita gente vai sair da igreja. E até realmente essa palavra forte, né? O discernimento de espírito, para a gente não ficar no engano, amém? Tem pregadores realmente, irmãos, com agendas cheias, que é o que a gente está vendo aí. Muita agenda cheia, mas pouco sacrifício na igreja local, pouco sacrifício na família, pouca dedicação à família. Eu sempre cito aqui o meu filho, né? Às vezes eu fico até um pouco constrangida, eu falo, nossa, eu estou falando da minha vida pessoal demais, né? Mas é o meu primeiro ministério. E se eu não tiver testemunho na minha casa, de nada vale o que eu vou fazer. Dentro da minha casa eu tenho que ter testemunho. Eu tenho que falar da palavra, eu tenho que viver aquilo ali. Então, esses dias eu estava conversando com meu filho, sabe, irmãos, isso aqui é até uma lição para nós. E eu falei assim para ele, Pedro, o que eu mais gosto de comer? Ele fez assim para mim. Como que eu gosto de me vestir? Ele olhou com uma cara de espanto, né? E eu fiz outras perguntas. De 6 perguntas, ele respondeu 2. Eu falei, está faltando intimidade entre nós. Está faltando a gente se conhecer. Aí eu comecei a perguntar, ele começou a perguntar para mim, muitas coisas eu não sabia responder. Está faltando intimidade entre nós, está faltando mais comunhão aqui entre nós, está faltando intimidade com o Espírito Santo. Porque quando a gente conhece, quando a gente ouve, a gente sabe o que ele quer, sabe o que ele está direcionando. Tem que ter essa intimidade diariamente, tem que ouvir a voz do Espírito Santo diariamente, tem que conversar com os nossos filhos. Experimentem fazer isso com os filhos de vocês. Saber o que eles gostam, saber o que eles sentem. Sabe, separa um dia para cada filho. Filho, o que você gosta? Eles vão ver o amor de Deus em nós. Nós temos que andar em amor. Não é falar de religião, irmãos. Não é falar de Jesus. Falar, filho, eu não importo com você. O que você gosta? Filho, qual é o teu maior sonho?
Não, irmãos, ali é o nosso primeiro ministério. A gente tem que se importar com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que dependem da nossa palavra, que dependem da nossa oração, da nossa vida. Porque muitos não se achegaram, mas é a nossa postura que vai fazer eles se achegarem, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem muitas coisas nos influenciando a nós não, influenciando algumas pessoas por aí, que a gente tem observado. São homens, são cultos, são culturas, são movimentos que têm influenciado pessoas. A gente tem que olhar pela nossa casa. Eu creio que todos aqui têm netos, né? Que são pequenos. Os filhos estavam um pouquinho mais difícil da gente alcançar. Só um pouquinho, tá, irmãos? Porque eles serão alcançados também. Mas os netos estão em idade de serem influenciados. Os netos estão numa idade que a gente pode influenciar. A gente pode falar de Jesus o tempo todo. Não importa a idade, é uma musiquinha. É uma palavrinha. O Pedro, quando ele era pequeno, pequenininho, eu lia a Bíblia para ele, quando ele ia dormir, eu lia como se fosse uma historinha, sabe? Eu enfatizava as coisas para falar para ele. Nossa, esse Noé era doidão. Olha, como é que ia levar todos os animais para a arca? Mas ele levou, ele salvou o povo, ele obedeceu a Deus, e aquilo ia penetrando no coração dele. A gente tem que influenciar nossas crianças, a gente tem que influenciar os nossos filhos, a gente tem que falar de Jesus. Jesus está voltando, a pastora postou hoje, Jesus está voltando, irmãos. O tempo é curto, nós temos que viver o melhor de Deus nessa terra enquanto chegarmos aqui. Mas nós temos que falar de Jesus, nós temos que influenciar pessoas. Sabe uma reflexão que essa palavra me fez? Todo mundo aqui tem um time de futebol, não tem? No coração? Eu acredito que tem, né? O meu é Corinthians, que está aqui na Bíblia. Tá? É indiscutível, tá aqui. Então fica aí a dica. Irmãos, é verdade. Agora falando sério, a gente vê criança saindo do hospital com a roupinha todinha do time. A gente vê essa criança crescendo e meu pai fala: filho, hoje é domingo, tem futebol. Separa o guaraná, pipoca, para não falar outra coisa. Vamos ver o futebol. Totalmente influenciada. Você vê essa criança virar um homem com a camiseta do time. Você vê esse homem morrer enterrado com a bandeira do time. Mas você não vê um pai com a mesma influência para Jesus na vida do filho. Um pai não tem essa mesma influência. Como não tem? Se Deus nos deu esse poder, nós temos autoridade sobre a nossa família. Essa mesma influência que nós temos para um time de futebol, nós temos que ter para Jesus. É muito bonitinho estar lá com a camisa do Corinthians, é muito lindo, do Santos, qual for. O meu pai, ele era São Paulino, né? Todo mundo aqui foi influenciado por alguém, certo? Meu pai trabalhava muito, e eu tinha 2 irmãos mais velhos que eram corintianos. Meu pai descuidou. Eu virei corintiana por causa dos meus irmãos. Nós não podemos descuidar, irmãos. Nós não podemos descuidar da nossa vida, da nossa família, nem um minuto. Sabe, essa mesma... Porque se você sair com uma criança do hospital escrito no macacãozinho lá, eu amo Jesus, vamos nos chamar de fanáticos. Não tem problema. Pode chamar de fanático. Mas nós vamos ensinar o Evangelho, porque o tempo está encurtando. Porque o que vai acontecer conosco? Essa semana morreu um cantor aí que todo mundo conhece, que todo mundo tem mais de 30, igual eu conhece, né, aquele? Não quer Christian? Eu tenho 16 anos. Então, todo mundo aí, ó. Olha, Senhor. Todo mundo conhece aí, né? Tem o irmão que está até cantando ali, nem posso falar nada. Irmãos, 2 únicos irmãos estavam, eu só corrigindo, eles estavam há 4 anos sem se falar. O orgulho, irmãos, dá para você achar que convive com ele, mas tenta conviver com remorso. Tenta conviver com remorso. Jesus está voltando e as pessoas estão pensando só no dinheiro. Ele está lá agora com milhões que ele acumulou, vários filhos que ninguém sabia que ele tinha, que vão brigar pela herança. Mas eu duvido que algum deles ouviu falar de Jesus. Eu duvido que esse pai deixou esse legado. Nós temos tempo de influenciar os nossos filhos. Nós temos tempo de ser a luz na vida dos nossos filhos. Nós temos tempo de falar a palavra de Deus, seja com sutileza, pedir sabedoria
Pai, de novo com essa história de igreja, pede sabedoria do alto para falar com os nossos filhos, para influenciar a nossa família, para influenciar os nossos vizinhos. A palavra fala, pregue em tempo e fora de tempo. Está na fila do mercado, na fila do açougue, está na igreja A, B, está aí no vizinho, veio comprar um lanche, sabe? Veio o entregador. Meu marido, alguém foi fazer o que lá em casa, querida, essa semana? Foi consertar um negócio, a pia do banheiro. O rapaz foi lá consertar, deixei meu marido lá. Quando volta, ele é missionária também, ó. Já estava lá, ó. Entendeu? Já estava falando da palavra. Pregue, irmãos, porque toda a vida é importante para Deus. Não perca a oportunidade. Isso tem a ver com o nosso galardão. Eu não quero chegar lá e Deus falar, você só foi salvo, não fez nada isso aí. Só foi salvo pela graça, mas não fez nada, não colaborou com o reino. Não, na hora que nós partimos, nós temos um selo, irmãos. Um selo que foi pago por nós. Na hora que a gente partir dessa terra, vai chegar num lugar que vai olhar assim, opa, essa daí tem um selo e foi pago, sobe. Se a pessoa chegar lá, se desce. Não, irmãos, eu quero subir, eu quero falar da palavra de Deus, eu quero ganhar tempo, eu não quero olhar para homens, eu não quero perder tempo com pessoas. E a gente venha falar da palavra de Deus, amém? Vou ler só mais um versículo aqui para iniciar. Glória a Deus. Mais uma orientação de Paulo. 1 Coríntios 3, capítulo 4, 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus que deu o crescimento, que a fez crescer, que deu o crescimento em algumas outras versões, amém? Olha como essa palavra é clara. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Jesus? Ele que é o único. Paulo foi só um pregador. Nós somos pregadores. Nós somos falhos. A palavra fala que Paulo lutava contra o espinho na carne, que a gente não sabe o que é. Será que era um pecado? Será que era uma luta que ele tinha? Será que era uma batalha que ele tinha para vencer? Quando ele faz a gente fazer uma reflexão nessa palavra, que existe um perigo para todos dentro da igreja. Para aqueles que estão adorando homens, que vão ficar no engano, e para aqueles que amam ser adorados. Que aí vem o espírito de altivez, o espírito de orgulho, de soberba, eu, e a igreja vai inflando, você não dá conta. Você não sabe nem o que você está fazendo lá. Essa palavra é clara. Nós somos servidores de Jesus. Só me vejam como servidores de Jesus. Nós todos somos servidores de Jesus. O homem falha, amém? É a mesma coisa quando você ouvir a expressão assim, ó, Deus falou comigo a seu respeito. Diga amém, mas ele vai ter que falar comigo também. Ah, Deus falou contigo a meu respeito, mas eu vou lá no secreto do meu pai, ele vai ter que falar comigo, porque senão não é de Deus. Deus tem que falar, a gente tem que ter paz no nosso coração, sobre tudo que é falado aqui no púlpito. Tem que ter paz no coração. Tem pessoas, irmãos, dando todos os seus bens nas igrejas, dando carro, dando casa, dando roupas caras, dando tudo que tem. Se Deus mandar, irmãos, eu coloco a chave da minha casa aqui, eu coloco a chave do carro aqui, eu coloco as minhas roupas aqui, para fazer um bazar. Se Deus falar para fazer, eu faço. Mas não é o homem que vai dar essa ordem. Não é o homem, pessoas sendo enganadas por conta de dinheiro, por conta de mentiras. Romanos 7,19 diz assim, Paulo faz a gente fazer mais uma reflexão. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Ele era um homem como nós. Olha aqui ele falando que ele lutava todo dia contra o bem e contra o mal. Quantos pensamentos ruins nós temos? Só eu tenho. Mas alguém aqui tem pensamento ruim às vezes? Ó, gente, nós seremos julgados até pelos nossos pensamentos. Nós temos que nos arrepender deles também. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala, olha ela, olha ele que está fazendo. Aí na hora, irmãos, eu tenho feito isso na minha vida. Se servir de exemplo,
aprendizado, eu até falei isso com a pastora. Aquele louvor faz muito sentido para mim, que ele cresça ou diminua. Que ele cresça ou diminua. Porque eu não sou nada. Eu sinto cada dia mais que eu estou aprendendo que eu não sou nada. Eu só sou uma serva do Senhor. Eu sou uma serva, eu quero levar a palavra dele, onde eu puder levar. Então essas palavras de Paulo descrevem o quanto nós somos falhos e pecadores, o quanto nós vamos falhar, mas nós temos que nos arrepender antes que a altivez e a soberba bata a porta, porque a gente tem visto aí muitos pregadores, né, que se apostataram da fé, que são frios espiritualmente, estão cheios de razão, não sabem pedir perdão, fica colocando a culpa no outro. Ai, porque aquele fez isso, porque aquele fez aquilo. Se você se meter em uma circunstância, você tem participação aqui. Vai falar com Deus, vai se corrigir com Deus, amém? Para a gente finalizar essa palavra aqui, irmãos, em Mateus 7,16 diz assim: vocês conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Esse fogo é o fogo do inferno. Ai daquele que usa o púlpito para pregar mentira. Ai daquele que usa a casa do Senhor para se engrandecer, para levar vantagem, para roubar dinheiro. Ai daquele, vai ser lançado no fogo. É no fogo do inferno. Assim, pelos seus frutos, vocês nos reconhecerão. A gente tem que olhar para as pessoas e não idolatrar, e olhar assim: ele deve falhar, mas ele está buscando. E sabe, irmão, a humildade é um passo para o céu. A humildade, o reconhecimento é mais um passinho para o céu. Porque a soberba não leva ninguém a lugar nenhum. Sabe, eu tive momentos de soberba na minha vida, que eu me prostrei depois. Você vai reconhecendo, você vai falando com Deus, e o Espírito Santo vai te mostrando, mas você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto. Então, irmãos, que a nossa influência venha do altar, e não dos homens. Que a nossa sabedoria venha do alto, e não de livros. A nossa sabedoria venha do alto. Você pode ler o que for, mas se Deus não te der da sabedoria, você vai cair. Que Ele nos influencie, amém? Que todo discernimento de Espírito venha de Deus. Venha do Espírito Santo de Deus. Não de fofocas na internet, não de coisas que a gente está lendo. Que a gente tenha discernimento de Espírito em tudo que a gente fizer. Para que o reino cresça, irmãos. Que ninguém caia no engano. Porque Jesus está voltando. A gente tem que ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? É até aqui que a minha voz deu. Glória a Deus. É uma honra falar da palavra do Senhor, porque o Senhor falou primeiro comigo. Foi umas chicotadas assim que eu levei dentro dessa palavra. E eu estava até falando algumas coisas com o meu marido, né? Falei, nossa, quanta reflexão nós temos que fazer diariamente. Nossa, quanto o meu eu tenho que diminuir. Quantas coisas eu tenho que mudar na minha vida. Porque no dia que a gente achar que está tudo certo, tudo perfeito, a gente vai cair. É todo dia acordar, agradecer e pedir perdão. E durante o dia fazer a nossa parte. Acordar e agradecer e pedir perdão. Até que Ele venha. A gente tem que se consertar até que Ele venha. Porque nós temos a essência do pecado. Nós temos um Cristo que nos resgatou, que nos salvou. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Glória a Deus.